Olá, meus amigos do grupo da Magistratura Estadual no Facebook. Nós hoje vamos tratar de mais 3 súmulas dos tribunais superiores, uma do STF e 2 do STJ, hoje falando sobre citação por edital. Vamos ver 3 súmulas, 2 do STJ, uma do STF, as súmulas 415 e 455 do STJ e também a súmula 366 do STF, que versa sobre a citação por edital. Mas antes de iniciarmos a nossa explicação, vamos à regra do artigo 361 do CPP que aparece na sua tela sobre citação por edital. Olha o que diz o artigo 361 do Código de Processo Penal. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 dias. Veja só, quando o réu está em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado, nós teremos, segundo o artigo 361 do CPP, a chamada citação por edital. Significa que a citação será realizada por meio de diário oficial. Haverá publicação no diário oficial e por 15 dias esta publicação ficará no átrio do fórum, no mural do fórum. Você deve reparar que todo fórum tem um mural. Nesse mural estão lá as citações realizadas por edital, bem como as intimações realizadas por edital. E o que é importante nesse momento? Nós vermos qual é o momento em que o juiz determina a citação por edital no processo penal. Qual é o momento no processo em que a citação por edital é determinada pelo juiz? Agora a gente vai ver um esquema aqui no quadro que você não encontra em nenhum manual, para você jamais esquecer como funciona a questão da citação por edital no processo penal. Acompanhe comigo. Imagine que o Ministério Público procedeu ao oferecimento da denúncia. O Ministério Público procedeu ao oferecimento da denúncia. Esta denúncia é recebida pelo juiz. O juiz procede, então, ao recebimento da denúncia. A denúncia é recebida pelo juiz e o juiz determina a citação pessoal do acusado. Num primeiro momento, a citação determinada é a citação pessoal. O acusado, então, citado pessoalmente, deverá apresentar resposta preliminar à acusação no prazo de 10 dias. Porém, nós vamos trabalhar com a hipótese em que o acusado não foi encontrado. O acusado está em local incerto e não sabido. E o que ocorre? É assim que nós teremos a citação por edital. Acompanhe. O juiz determina a citação pessoal do acusado. E a gente agora vai imaginar que este acusado está em local incerto e não sabido. Local incerto e não sabido. Ele não foi encontrado. O que deve fazer o oficial de justiça? Acompanhe comigo. Se num primeiro momento o acusado não é encontrado, cabe ao oficial de justiça realizar todas as diligências possíveis para encontrar este acusado. Não deve o oficial de justiça, num primeiro momento, já desistir de realizar a citação pessoal. Ao contrário, o oficial de justiça deve fazer o máximo para encontrar este acusado, todas as diligências possíveis. No entanto, se este oficial realizar todas as diligências possíveis, exaurir estas diligências e não conseguir encontrar o acusado, é o momento em que o oficial de justiça juntará aos autos uma certidão dizendo que não encontrou o acusado, embora tenha realizado todas as diligências no sentido de encontrá-lo. É o momento em que os autos estarão conclusos para o juiz para a realização da citação por edital. Acompanhe comigo. O acusado, então, não foi encontrado. Não é encontrado. O que faz o oficial de justiça? Junta a certidão aos autos dizendo que não encontrou o acusado. Sendo assim, o juiz agora determinará que seja realizada a citação por edital na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Sendo assim, agora a citação será publicada no Diário Oficial. E no prazo de 15 dias, nós teremos aí a publicação desta citação no átrio do fórum, ficará fixada. Já houve a publicação no Diário Oficial. E passados os 15 dias, a citação pode ser considerada completa. Houve a citação por edital passados os 15 dias. O prazo, portanto, da citação por edital é um prazo de
15 dias, segundo a regra do artigo 361 do CPP. Publicado o edital de citação, 15 dias depois, o ato está completo. O ato está completo. Legal. Temos então a citação por edital realizada pelo Diário Oficial. O que ocorre quando os 15 dias transcorrem? Quando há este lapso temporal de 15 dias? Acompanhe comigo. O juiz determinou a citação por edital e agora passaram-se os 15 dias. Passaram-se os 15 dias previstos no artigo 361 do Código de Processo Penal. Passados os 15 dias, será que já é o momento de o juiz aplicar o artigo 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional? Não, não é o momento de o juiz aplicar ainda o artigo 366 do Código de Processo Penal. Neste caso, passados os 15 dias, haverá ainda um prazo de 10 dias para a apresentação da resposta preliminar à acusação. 10 dias é o prazo que haverá para o acusado apresentar a resposta preliminar à acusação. Vinícius, por que esse prazo para a resposta preliminar à acusação? Veja, passados os 15 dias, estamos pressupondo que a citação foi realizada. Num primeiro momento, a premissa é de que esta citação está completa e de que houve publicidade de modo que o acusado tomou conhecimento acerca da imputação que o Ministério Público está fazendo em relação a ele. Num primeiro momento, vamos presumir que o acusado tomou ciência da imputação. E algo importante em relação à citação por edital. Como deve ser publicada esta citação no Diário Oficial? Então, a primeira súmula que a gente vai analisar na nossa aula de hoje é a súmula 366 do Supremo Tribunal Federal. Aparece na sua tela a súmula 366 do STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Olha só que interessante. A citação por edital não precisa ser publicada de modo que toda a denúncia esteja descrita. A indicação do tipo penal pertinente e o nome do acusado é suficiente para que a citação seja válida, segundo a súmula 366 do STF. Então, se houve a indicação do tipo penal, o dispositivo da lei penal, e também a indicação do nome do acusado, é válida a citação por edital. Não há necessidade de que a denúncia esteja transcrita integralmente para que a citação seja válida. Basta a indicação do tipo penal e do nome do acusado. E isso é suficiente para que tenhamos aí a ciência por parte do acusado acerca da imputação que lhe é proposta. Nesta citação também constarão a vara criminal em que o processo tramita, ou então do tribunal do júri, e o respectivo endereço, para que o acusado, tomando ciência da imputação, possa comparecer e constituir o seu advogado. Voltando para a tela. Passado o prazo de 10 dias relacionado à resposta à acusação, se o acusado não apresentar resposta à acusação, significa que ele não compareceu e nem constituiu advogado. Não apresentada a resposta à acusação no prazo de 10 dias após o lapso de 15 dias, então é porque o acusado não compareceu e não constituiu advogado. É hora de aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal que aparece na sua tela. Vamos analisar o artigo 366 do CPP, um dos mais importantes e mais cobrados em prova. Artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312 do CPP. Se o acusado não apresentou a resposta preliminar à acusação, agora é a hora de aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Vamos continuar nessa parte do quadro.
O juiz, então, agora aplica o artigo 366 do Código de Processo Penal. O que significa a aplicação do artigo 366? O que significa a aplicação do artigo 366 do CPP? O artigo 366 do CPP indica a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. O juiz, então, aplicou a regra do artigo 366 do Código de Processo Penal. Determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Muito bem, foi aplicada a regra do artigo 366. E o que diz esse artigo 366? Que neste caso, o juiz pode decretar a chamada produção antecipada de provas. Significa que mesmo durante a suspensão do processo, testemunhas podem ser ouvidas e outras provas podem ser produzidas. Mas tem um problema. O STJ tem uma súmula importante sobre a produção antecipada de provas no caso de aplicação do artigo 366 do CPP. É a súmula que a gente acompanha na tela, súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça. Olha o que diz esta súmula. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Olha que súmula interessante. O juiz pode sim decretar a produção antecipada de provas, mas ele não pode usar como único argumento o decurso do tempo. É muito comum, ainda, mesmo com a súmula, algumas decisões nesse sentido. No sentido de que as testemunhas podem esquecer dos fatos. E antes da súmula isso era mais comum ainda, era o motivo mais comum para a aplicação do artigo 366 com decretação de produção antecipada de provas. Era o juiz dizendo que o perecimento da memória justificava por si só a produção antecipada de provas. Veio a súmula 455 do STJ, nem sempre respeitada, diga-se de passagem, e disse que não basta a justificativa do decurso do tempo, não basta alegar o perecimento da memória das testemunhas como justificativa para a produção antecipada de provas. Por quê? Porque é injusto que com este único argumento o réu fique impossibilitado de exercer a sua ampla defesa, na modalidade autodefesa, estando presente na audiência para ouvir as testemunhas. O réu está em local incerto e não sabido, ele não está sabendo desta imputação que lhe é proposta. Portanto, se tivermos a produção antecipada de provas de forma indiscriminada, sem critérios, isso significa a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O réu, então, precisa exercer a ampla defesa, estando presente na audiência. A súmula 455 do STJ, portanto, restringe a decretação da produção antecipada de provas no caso do artigo 366 do Código de Processo Penal. Muito bacana. Vamos continuar com o nosso esquema para que você entenda como funciona a aplicação do artigo 366 do CPP. O juiz, então, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. E agora temos uma discussão importante. Por quanto tempo a prescrição ficará suspensa? Por quanto tempo haverá suspensão do prazo prescricional? É o que a gente vai ver agora. Por quanto tempo ficará suspensa a prescrição? Acompanhe comigo. Imagine que esta denúncia realizada pelo Ministério Público foi pelo crime de furto simples. O furto simples é crime que tem pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Sendo o furto, na modalidade simples, um crime com pena de 1 a 4 anos de reclusão, o furto simples prescreve em 8 anos. O furto simples prescreve em 8 anos. 8 anos é o prazo prescricional do furto simples. É quando ocorre a prescrição do furto simples, prazo de 8 anos. E aí, sabendo que o furto simples prescreve em 8 anos, é importante conhecer a súmula 415 do STJ
para saber por quanto tempo haverá suspensão da prescrição. Súmula 415 do STJ na sua tela. Olha o que diz a súmula 415 do STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Essa súmula é muito importante. Vamos trabalhar com o furto simples, no entanto, cada crime tem prazo prescricional distinto. O furto simples prescreve em 8, se fosse homicídio prescreveria em 20. 8 anos é o prazo com o qual vamos trabalhar para verificar o tempo de suspensão da prescrição no caso do artigo 366 do Código de Processo Penal. Imagine que foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e agora o processo fica suspenso juntamente com a prescrição. A súmula 415 do STJ diz que o que regula o tempo, o período de suspensão do prazo prescricional é a pena máxima cominada. No furto simples, a pena máxima cominada é de 4 anos. Logo, esses 4 anos vão regular o período de suspensão da prescrição. 4 anos indica prescrição em 8. Vamos trabalhar então com 8 anos para o período de suspensão da prescrição. Significa que 8 anos é o período de suspensão da prescrição. Agora, passaram-se 8 anos. Passaram-se 8 anos. Será que este furto prescreveu após o lapso de 8 anos? Não. Não houve prescrição do furto após o lapso de 8 anos. Acompanhe agora comigo o raciocínio. Quando é que este furto vai prescrever? Quando é que este furto vai prescrever? Imagine o seguinte. Imagine que entre o recebimento da denúncia pelo juiz, e aqui ocorreu o recebimento, imagine que entre o recebimento da denúncia pelo juiz e a aplicação do 366 do CPP, tenha ocorrido o lapso temporal de 3 meses. Imagine então que entre o recebimento da denúncia e a aplicação do artigo 366, ocorreu o lapso temporal de 3 meses. 3 meses é o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. O juiz aplicou o 366, por 8 anos houve a suspensão da prescrição e também do processo, passaram-se 8 anos e agora a prescrição volta a correr. Passados 8 anos não significa que o furto prescreveu. Agora a prescrição volta a correr. Volta a correr por quanto tempo até o crime prescrever? Volta a correr por quanto tempo até o crime prescrever? Acompanhe. Esses 3 meses não podem ser ignorados. Quando o juiz aplicou o 366, ele suspendeu a prescrição. Não houve interrupção da prescrição. Logo, aquilo que está antes, depois do recebimento da denúncia, que é um marco interruptivo, vai ser aproveitado. Esses 3 meses serão aproveitados. Logo, para que haja a prescrição desse furto, será necessário um lapso temporal de 7 anos e 9 meses. 7 anos e 9 meses para este furto prescrever. Por que 7 anos e 9 meses? Porque não podemos ignorar os 3 meses até a aplicação do artigo 366 do CPP. A prescrição ficou suspensa por 8 anos e com mais 7 anos e 9 meses, o furto está prescrito, tendo em vista que o acusado continua em lugar incerto e não sabido, continua desaparecido. 7 anos e 9 meses para que o crime prescreva. Tome cuidado, no entanto, com o seguinte. O processo, mesmo com a volta do prazo prescricional, mesmo com o prazo prescricional voltando a correr, o processo continua suspenso. O processo continua suspenso. Muito cuidado. Então, depois que começa a correr a prescrição já está correndo, porém, o processo
continua suspenso. Neste lapso temporal, o processo continua suspenso, esperando o aparecimento do acusado. Se o acusado aparecer nesse lapso temporal, o processo volta a correr. Mas quando expira o prazo de 7 anos e 9 meses, considerando os 3 meses anteriores para somar 8 anos, aí haverá prescrição e o juiz deverá declarar extinta a punibilidade. O juiz, então, deverá declarar extinta a punibilidade. Compreendeu como funciona a aplicação da súmula 415 do STJ? É assim que temos a aplicação da súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça. E agora, para fechar, embora a súmula 415 seja importantíssima, você precisa conhecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão da suspensão do prazo prescricional. O STF não concorda com o Superior Tribunal de Justiça. Vamos para um julgado do Supremo Tribunal Federal, um julgado importante, em que o STF trouxe o seu entendimento acerca da questão. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal acerca da questão do artigo 366 do Código de Processo Penal. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da extradição 1042, pertence à Constituição Federal, não proíbe suspensão da prescrição por prazo indeterminado na hipótese do artigo 366 do Código de Processo Penal. A indeterminação do prazo da suspensão não constitui, a rigor, hipótese de imprescritibilidade. Não impede a retomada do curso da prescrição, apenas condiciona a um evento futuro e incerto, situação substancialmente diversa da imprescritibilidade. Olha que interessante esse julgado do Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo, não há necessidade de se estabelecer um limite máximo para a suspensão do prazo prescricional. Para o Supremo, não há necessidade de estabelecimento de limite máximo para a suspensão do prazo prescricional. Para o STF, o prazo prescricional pode ficar suspenso indefinidamente até o aparecimento do acusado. Isso, para o STF, não constitui imprescritibilidade fora da Constituição Federal. Por quê? Porque se o acusado aparecer, o processo volta a correr e o prazo prescricional também volta a correr. Para o STF, portanto, não incide a súmula 415 do STJ. O STF não concorda com esse entendimento. Para o STF, é possível sim que haja a suspensão do prazo prescricional por um tempo indeterminado. Mas não é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nós encerramos então a análise de 2 súmulas do STJ e uma súmula do STF. Vimos as súmulas 415 e 455 do STJ e também a súmula 366 do STF, todas elas versando sobre a citação por edital, tema que vai cair na sua prova. Você do grupo da Magistratura Estadual precisa conhecer como funciona o procedimento da citação por edital. Um grande abraço para você, estude muito, você vai passar em breve, é só uma questão de determinação, disciplina e em pouco tempo as coisas vão acontecer. Arnaldo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por esse grupo incrível da Magistratura Estadual. Até a próxima.